programação deste mês tem algo para todo mundo, então você certamente sairá deste vídeo com séries ótimas para maratonar, pois novembro de 2025 está chegando com tudo e promete ser um dos meses mais incríveis do ano para os fãs de séries. Os principais streamings estão lançando produções imperdíveis, cheias de mistério, ação, drama e ficção científica de explodir a cabeça. Então vem comigo para o Top 10 melhores e principais séries que estreiam em novembro de 2025. Número 10, Robin Hood. Ambientada na Inglaterra do século XII, Robin Hood é uma nova e ousada versão da clássica história do fora da lei mais lendário de todos os tempos. A trama se passa anos após a conquista normanda, quando os saxões vivem sob o domínio opressor dos normandos. Nosso protagonista, Rob de Locksley, é o filho de um lenhador saxão que tem sua vida destruída depois que seu lar é tomado, e seu pai é executado pelo corrupto xerife de Nottingham. Tomado pela dor e pela sede de justiça, Rob se une à rebelião e se torna o temido líder dos fora da lei da floresta de Sherwood. Enquanto isso, Marian é filha de um nobre normando e vive cercada pela corrupção da corte. Mesmo pertencendo ao lado opressor da sociedade, ela decide lutar contra a injustiça ao lado de Rob, usando sua posição privilegiada para se infiltrar no coração do inimigo e agir nas sombras. A série aposta em romance épico, intriga política e ação medieval, trazendo uma visão mais realista e humana da lenda. Foi filmada na Sérvia, recriando com detalhes a Inglaterra do século XII. A produção impressiona com sua ambientação autêntica, figurinos e batalhas intensas. Criada por Jonathan English e John Glenn, Robin Hood estreou em 2 de novembro de 2025 na MGM Plus. Número 9, I Love LA. A trama acompanha Maya, uma assistente de talentos em Los Angeles que sonha em crescer na carreira, mas sente que está presa num ciclo sem progresso. Sua rotina muda completamente quando Tallulah, sua antiga melhor amiga, agora uma influenciadora digital famosa, reaparece de repente, propondo que Maya se torne sua agente. O reencontro reacende velhas memórias, mas também traz tensão, competição e muita confusão, tanto na vida pessoal quanto profissional. Ao redor delas estão Dylan, o namorado de Maya, e os amigos Alani e Charlie, completando o grupo que precisa lidar com como o tempo, as ambições e as redes sociais mudaram suas relações. Ambientada na vibrante e caótica Los Angeles, a série trata a cidade quase como um personagem, um lugar de sonhos e oportunidades, mas também de vaidade, ilusões e crises existenciais. A nova comédia da HBO Max, I Love Los Angeles, estreou em 2 de novembro de 2025. Número 8, Crutch. A história acompanha François Crutchfield, mais conhecido como Crutch, o dono de uma tradicional loja de pisos no bairro de Harlem, em Nova York. Depois de anos trabalhando duro, ele finalmente acredita que vai poder curtir uma vida tranquila de ninho vazio, mas o destino tem outros planos. Seu filho Jake, o orgulho da família, advogado de sucesso numa grande firma, decide voltar para casa depois de repensar o rumo da própria vida. E logo em seguida, quem também aparece é Jamila, a filha mais livre e espontânea, que retorna com suas próprias bagagens emocionais, incluindo problemas de relacionamento e filhos para cuidar. De repente, a casa que Crutch imaginava silenciosa e organizada vira um verdadeiro campo de batalha familiar, cheia de risadas, conflitos e momentos de emoção. Entre crises de gerações, diferenças de estilo e aprendizados sobre amor e paciência, Crutch entrega uma comédia calorosa e afiada sobre o que significa ser pai, envelhecer e, acima de tudo, reaprender a viver com quem a gente ama. Se você curte séries família com humor e coração, Crutch é a escolha perfeita para sua próxima maratona, e ela chegou ao Paramount Plus em 3 de novembro de 2025. Número 7, Como um Relâmpago. Baseada em uma história real, Como um Relâmpago é a nova minissérie histórica da Netflix sobre James Garfield, o 20º presidente dos Estados Unidos, e Charles Guiteau, o homem que mudaria seu destino. A trama acompanha a incrível ascensão de Garfield, um congressista de origem modesta em Ohio, que chega à Casa Branca em meio a um país ainda cicatrizado pela Guerra Civil. Ao mesmo tempo, seguimos Guiteau, um aspirante a político
político emocionalmente instável e obcecado por reconhecimento, cuja frustração o conduz a um ato de violência que marcaria a história americana. Misturando suspense político, drama psicológico e retrato histórico, como um relâmpago, mergulha nas maquinações do poder em Washington, nas tensões partidárias e na tragédia de um presidente esquecido, mas extraordinário. A minissérie promete ser um dos dramas históricos mais impactantes do ano. Estreou em 6 de novembro de 2025 na Netflix. Número 6, Pluribus. A nova série Pluribus, de ficção científica, foi criada por Vince Gilligan, o mesmo gênio por trás de Breaking Bad e Better Call Saul, e promete ser uma das produções mais intrigantes do ano. A história se passa em um futuro próximo, após o surgimento de um vírus misterioso de origem extraterrestre que transforma quase toda a humanidade em uma mente coletiva. Pessoas conectadas entre si, sempre otimistas, serenas e completamente felizes. Mas por trás dessa aparente utopia existe algo profundamente inquietante, e apenas uma pessoa consegue enxergar isso. Carol Sturka, uma romancista de sucesso descrita como a mulher mais miserável da Terra, e também a única imune aos efeitos do fenômeno. Isolada e em conflito, ela é forçada a enfrentar um dilema impossível. Deve salvar a humanidade daquilo que todos acreditam ser o paraíso? Com seu humor ácido, dilemas morais e reviravoltas filosóficas, Pluribus mistura ficção científica, drama e crítica social em 9 episódios intensos. É até engraçado pensar que alguém precise salvar o mundo da felicidade. A proposta é bem diferente do comum e contada do jeito que só Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, saberia contar. Já estreou na Apple TV Plus em 7 de novembro de 2025. Número 5, Até o Último Samurai. É uma nova série live action da Netflix. A trama acompanha Shujiro Saga, um ex-samurai que, após perder seu status e enfrentar problemas familiares, incluindo a doença da esposa e do filho, é atraído para um jogo mortal de sobrevivência realizado no templo Tenryuji, em Kyoto. Lá, 292 samurais destituídos recebem cada um uma placa de madeira e devem lutar até a morte, roubando as placas dos outros e cruzando o Japão até Tóquio. O vencedor leva um prêmio de 100 bilhões de ienes e a chance de recuperar a própria honra. Chamado de Kodoku, o torneio simboliza o declínio da era dos samurais e o nascimento de um Japão moderno, onde antigas tradições colidem com o avanço do Ocidente. Com sequências brutais de ação, drama humano intenso e um pano de fundo histórico riquíssimo, Até o Último Samurai promete ser uma das produções japonesas mais épicas do ano. Um duelo entre honra, sobrevivência e redenção. Vai estrear em 13 de novembro de 2025. Número 4. O Monstro em Mim. A trama acompanha Aggie Wiggs, uma escritora premiada que vive isolada desde a morte trágica de seu filho. Sua vida muda quando um novo vizinho se muda para a casa ao lado. Niall Jarvis, um magnata do setor imobiliário, carismático, mas cercado por rumores sombrios sobre o desaparecimento de sua esposa. Intrigada e obcecada, Aggie decide transformá-lo em inspiração para seu próximo livro, mas quanto mais se aproxima de Niall, mais perigosa se torna essa relação. A série evolui para um intenso jogo de gato e rato, onde verdade e manipulação se confundem. E logo fica claro que talvez o verdadeiro monstro não seja quem parece. O Monstro em Mim promete tensão, mistério e um jogo mental digno dos melhores dramas modernos. O novo thriller psicológico da Netflix estreia em 13 de novembro de 2025. Número 3. Landman, temporada 2. A história mergulha nos dilemas do poder, legado e moral no coração do Texas, onde negócios bilionários se misturam com corrupção, ambição e crime. Desta vez, Tommy precisa lidar com Kemi Miller, viúva de Monty Miller e nova acionista majoritária da empresa. Uma mulher forte que desafia o domínio masculino do setor e cria uma parceria tão explosiva quanto estratégica. Enquanto o cartel liderado por Galino ameaça os negócios da companhia, a série aprofunda também o drama familiar. Angela
Ainsley e Cooper Norris enfrentam suas próprias crises diante do novo status da família. A produção mistura thriller corporativo, drama familiar e tensão criminal em um verdadeiro neo-oeste moderno. Uma história sobre poder, sobrevivência e o preço de dominar o império do petróleo. A temporada 2 de Landman chega a Paramount Plus em 16 de novembro de 2025. Número 2. The Mighty Nine. Ambientada no mesmo mundo de The Legend of Vox Machina, mas se passando cerca de 20 anos depois, ela promete uma história nova, acessível até para quem nunca viu a série anterior, mas cheia de conexões e referências para os fãs mais atentos. A trama acompanha um grupo de desajustados, fugitivos e rejeitados, pessoas marcadas por segredos, perdas e cicatrizes, que acabam se unindo em uma missão improvável: recuperar um artefato arcano poderoso chamado The Beacon, antes que ele destrua o equilíbrio do reino e da própria realidade. Enquanto enfrentam ameaças mágicas e dilemas morais, os protagonistas precisam aprender a confiar uns nos outros, superar traumas e descobrir se são mesmo capazes de ser heróis. Com animação caprichada, humor sombrio, aventura épica, The Mighty Nine é a nova série animada de fantasia adulta do universo Critical Role, que chega ao Prime Video em 19 de novembro de 2025. Antes da última série, preciso dizer que eu passo metade do meu dia produzindo essas listas para ajudar você a encontrar um bom filme ou série. E se eu tô te ajudando de alguma forma nesse vídeo, meu dever tá sendo cumprido. A única coisa que te peço é que deixe uma curtida. Assim o YouTube entrega meu trabalho para mais pessoas e, consequentemente, vão estar ajudando o velhinho cansado que vos fala. Número 1. Stranger Things, temporada 5. Stranger Things 5 marca o grande final de uma das séries mais icônicas da Netflix e promete ser a temporada mais sombria, épica e emocional de todas. A história se passa no outono de 1987, alguns meses após os eventos da quarta temporada. As fendas abertas para o mundo invertido devastaram Hawkins, transformando a cidade em um verdadeiro campo de ruínas, isolada do resto do país e sob quarentena militar. O governo intensifica a caçada a Eleven, que agora assume um papel muito mais maduro e determinado. Uma verdadeira guerreira, pronta para o confronto final. Enquanto isso, o grupo se reúne novamente, enfrentando as consequências da destruição e traçando um único objetivo: encontrar e eliminar Vecna, que desapareceu, mas ainda manipula o mundo das sombras por trás das cortinas. Com promessas de grandes batalhas, efeitos visuais impressionantes e momentos de pura emoção, Stranger Things 5 chega para encerrar a saga de Hawkins, uma despedida épica entre amizade, sacrifício e o fim de uma era. A temporada final do épico de ficção científica e um dos maiores fenômenos da Netflix, criado pelos irmãos Duffer, será lançada em 3 volumes na Netflix. O volume 1 serão dos episódios 1 ao 4 e lançados no dia 26 de novembro. O volume 2 serão dos episódios 5 ao 7 e lançados no dia 25 de dezembro. E o volume 3 será o episódio 8, que será o grande final da série em 31 de dezembro de 2025. Sim, literalmente no último dia do ano. Agora, o que será que vocês vão escolher? Passar o ano novo nas ruas se divertindo com os fogos ou se encolher em casa curtindo o grande final de Stranger Things?